palavra é sua, Bruno. Oh. Ué, gente, boa tarde. Em nome da SAB, a gente agradece o contato. A SAB é a Sociedade de Arqueologia Brasileira, né? Acho que vários de vocês, quando foram procurar sobre arqueologia, foram parar lá. É a única sociedade científica que a gente tem e o único, assim, o mais importante coletivo de arqueologia do país, já tem 45 anos, e é dentro da SAB, pela SAB, que muito da arqueologia brasileira se estruturou nos últimos anos. E a Irene entrou em contato comigo e com o Alex para conversar um pouco com vocês, porque a gente começou a receber vários convites de vários SESIs, o que é muito legal, e descobrimos, né, um pouquinho sobre esse campeonato e que para esse ano a temática de vocês é arqueologia. E aí, galera, assim, né, a gente tem coisas para falar sobre arqueologia, acho que, mas vocês teriam coisas para falar, dúvidas ou interesses, mas acho que primeiro a gente queria saber um pouquinho o que é essa competição que vocês estão concorrendo e o que exatamente vocês querem dizer com robótica. Porque, né, acho que tanto de um lado quanto do outro a gente deve ter na nossa cabeça algumas ideias sobre o que é arqueologia e o que é robótica, mas acho que a gente precisa deixar isso mais explícito para não ficar também jogando uma conversa sem sentido. Então, vocês podem dizer para a gente, para eu, Alex e a Irene, o que é esse campeonato e o que vocês estão, o que é robótica, né, que vocês estão trabalhando? O Colégio Green, Green League levantou a mão. Diga, Green League. Boa tarde, nós somos a equipe Green League. Nós estamos participando pela quinta ou sexta vez no nosso campeonato. Esse ano, como vocês disseram, o tema é arqueologia. E o nosso campeonato ele consiste em três fases. É a fase da arena, do robô, né, que é o desafio do robô, onde nós fazemos o, as missões, o tapete. E o nosso torneio ele consiste no tapete, que é onde é dado o tema da, da nossa competição. E com base nesse tema, nós temos que desenvolver também, além do robô para resolver as missões temáticas, nós temos que resolver algum problema voltado à temática do tema que esse é na arqueologia. Ou seja, nós temos que conversar com os especialistas, arqueólogos, pessoas de museus, para resolver alguma problemática que eles têm nesse meio. Tá. Eu acho que eu entendo quando você fala o tapete, né? É uma unidade, vocês têm que fazer a unidade robótica passar por uma série de obstáculos físicos, né? Isso é um conjunto de missões com Uhum. vários desafios físicos e nós também temos, além disso, o que eu falei para vocês agora. Tá. E nesse tapete não tem nada a ver com arqueologia. A temática arqueologia entra numa resolução de problema. É outra etapa. Não, não. É tudo conjunto. Se vocês quiserem ver, nós temos um tapete aqui montado do ano passado, no caso. Tá. Não, se vocês puderem mostrar, seria legal. Porque também entender como é que a arqueologia vai entrar nessa. Esse aqui é o nosso tapete do ano passado, que foi sobre a vida marinha. Nós podemos ver aqui várias missões temáticas, como a baleia, e dentro dessas missões, nosso robô tem que executar no menor tempo possível, dentro de um tempo de 2 minutos e meio, na verdade, essas missões aqui, que são voltadas para o tema do torneio atual. Entendi. Tá. E aí a segunda etapa bom, digamos assim, a gente aqui sugere alguns problemas para vocês e vocês têm que resolver esses problemas a partir da robótica. E isso vai envolver também uma unidade móvel ou não? Pode ser alguma outra coisa? O que vocês são? Tipo, robótica, nesse caso, envolve um robô, uma unidade móvel autônoma, sei lá, como definir isso? Sim, nós temos também essa parte da resolução com robótica, mas nós podemos resolver de outras formas, assim, como
projetos sociais, políticas governamentais, talvez, e alguma coisa não precisa ser palpável, pode ser alguma Entendi, coisa que venha a ser uma ideia, alguma coisa que possa ser desenvolvida futuramente, mas não entendi, necessariamente no ramo da robótica. entendi. Hum, ok. Ó, então tá. Acho que a gente está aqui começando a maquinar as ideias na cabeça. Diga, pode perguntar, Vini. Ah, Desculpa, a gente não estava ouvindo, vocês falaram alguma coisa com a gente? não, desculpa, eu vi você levantando a mão, achei que você ia levantar a mão para a gente, perdão. Não, sim, sim, Mais sim. algum? Diga. Sim, ano passado nós tivemos a temática que foi o oceano. Nós Aham, desenvolvemos o nosso projeto aqui, que foi o Ardulang. Nós desenvolvemos ele com base nos nossos conhecimentos de robótica. Ele é um projeto palpável, né, que envolveu muitas pesquisas, inclusive com especialistas como vocês. E nós temos ele aqui em mãos, mas não precisávamos ter, entendeu? Nós podemos ser um projeto, mas tem que ser esquematizado. tá, entendi. É, hum, ok. Tá. Eu vou dar umas ideias aqui, Alex, e qualquer coisa você me para, tá? Fica à vontade. E também, se o resto da galerinha quiser comentar mais coisas, fiquem à vontade, tá? Bom, gente, arqueologia. Então tá. Então, eu já estou com algumas coisas pirando aqui na cabeça, mas então, para dar uma versão do nosso lado. Acho que tem muita coisa para conversar, especialmente porque assim, a arqueologia, a gente a define como uma disciplina que está preocupada em estudar as sociedades humanas ao longo do tempo e a partir da cultura material. Acho que tem outros. Tem gente diferente, tem pesquisadores aí que trabalham com diferentes vertentes, mas acho que isso cobre uma perspectiva meio geral dentro da nossa disciplina. Ou seja, a arqueologia, ela não precisa necessariamente lidar com o passado, embora isso seja predominante, né, em termos de temas recorrentes. E aí você tem a arqueologia indígena, a arqueologia do Egito, Grécia, a arqueologia da África, tal, umas coisas do passado. Mas a arqueologia também pode trabalhar com coisas do presente. E a Irene chamou eu e o Alex justamente porque a gente tem grupos de estudos que trabalham com arqueologia e videogame, arqueologia e eletrônicos e computação no presente. Mas assim, a coisa é estudar a sociedade, assim como outras, assim como história, antropologia, sociologia, mas o que marca a arqueologia como uma disciplina específica é a atenção que ela dá para a cultura material. Então a gente estuda a sociedade a partir de tudo de material que a sociedade produz. Cadeira, edifício, computador, o hardware, o inventário doméstico. Então, assim, tudo que é lixo, inclusive a gente trabalha muito com lixo, a arqueologia se debruça. Então dá para a gente, acho que, sei lá, pensar em várias estratégias. Então, quando a galera do Greenfield mostrou uma esteira de oceano, eu já fiquei pensando numa esteira, sei lá, a escavação arqueológica, eu acho que é um dos métodos mais emblemáticos da nossa disciplina. Quando a gente fala em arqueologia, várias pessoas imaginam, já vem o pessoal escavando, fazendo buracos no chão em procura de vestígios antigos, o que é uma realidade. Então, sei lá, fiquei imaginando uma esteira com vários percursos, sei lá, quadrícula de escavação, trincheira, mata fechada, mata aberta, subir morro, descer morro, são coisas que a gente faz ao longo de uma prospecção, ao longo de uma escavação. E eu até já conversei com outras, eu e Alex já tivemos conversando com outras equipes que entraram em contato com a gente especificamente, para resolver, ver problemas que a arqueologia tem hoje que a robótica poderia ajudar a resolver. E aí tem um par de coisa, velho. Como se vocês trabalharam com o oceano, né? A arqueologia tem uma área que chama arqueologia de ambientes aquáticos, que tem também uma série de pepinos que poderiam ser resolvidos com auxílio de itens de robótica e computação.
E eu gosto muito de trabalhar com educação, então softwares e hardwares que nos ajudassem a pensar formas de divulgar arqueologia também são muito legais. E eu não sei se o Alex também já pensou em coisas. Bom, primeiramente, boa tarde, pessoal. Eu acho que é bem nessa pegada, Bruno. Eu acredito que ferramentas que possam otimizar o tempo do arqueólogo, né? Em campo seria bem interessante, porque toda a campanha de escavação tem um tempo limitado, tem custos envolvidos, então qualquer coisa que talvez automatize o processo de registro daquilo que é encontrado em campo seria interessante. Pensando em robôs, né, e aí o meu conhecimento é muito pouco sobre isso, mas talvez robôs que auxiliem prospecções em locais, como o Bruno colocou, locais de difícil acesso. Locais que colocam em risco a vida do ser humano, acho que é interessante. Ou então locais apertados, né? Às vezes, sei lá, teve algum desmoronamento, a gente não consegue passar ali na entrada de algum local, e aí um robozinho pode auxiliar nisso. Né? Sim. É um robô que faça registro disso que ele achar. Aí pode ser por foto, acredito que foto seja o mais barato, né? E aí, se fosse coisas de verba infinita, com LiDAR, com scanner, mas o registro imagético ali, tirar uma foto para a gente saber, ou fazer uma filmagem do local para a gente ter uma ideia, eu acho que isso já iria auxiliar bastante. Como é feito. Eu vi aqui, Irene. Gente, uma das coisas, acho que Irene lembrou bem, acho que esse é um ponto bastante legal a ser tocado. Para a arqueologia, o registro é algo fundamental. O que eu estou chamando de registro? É tipo quando você vai fazer quando você vai cozinhar, você vai para a cozinha, e aí você está ou inventando uma receita nova, ou você está querendo reproduzir uma receita nova. E aí, cara, você tem que registrar tudo, todos os passos da receita, todos os instrumentos que você usou, que tipo de colher, de que material era a colher, que tipo de panela, onde você comprou o ingrediente, por quê? Porque assim, gente, a escavação, ela é sempre destrutiva. É como se fosse você operar uma pessoa. Então, assim, a gente usa a escavação só quando a gente não tem outra forma de acessar os vestígios que a gente precisa para conhecer aquela sociedade. Porque toda vez que a gente tira uma camada de terra, a gente está tirando momentos de deposição. Porque o sítio arqueológico ele vai se formando ao longo do tempo. Então, você saiu lá tipo, sei lá, você tinha uma fazenda, um sítiozinho. Aí você abandonou aquele sítio e foi morar na cidade. A casa que tinha no sítio, ela foi deixada lá porque não tinha mais condição de cuidar, e ela foi abandonada. Então, com o tempo, o que vai acontecer? Ela vai cair, os tijolos vão começar a se decompor, a argamassa vai se decompor, as vigas vão cair. Então, toda aquela estrutura tende a voltar ao seu estado natural, que é uma grande massa de nada. E, com o tempo, esses vestígios de ação humana vão sendo tapados por areia, vão sendo tapados pelos sedimentos que a chuva traz, e o sítio vai se formando com várias camadas. E cada uma dessas camadas vamos falando um pouco sobre o processo de formação daquele lugar, sobre outras ocupações que tiveram depois daquela primeira, ocupações sucessivas. Então, quando você escava, por exemplo, o centro da cidade de São Paulo, o centro da cidade de Salvador, o centro de qualquer cidade, o barranco de um rio, você escava uma sucessão de ocupações que vão nos contando a história milenar daquele lugar. Então, sei lá, a cidade de Salvador, a cidade de São Paulo, ela não foi ocupada não só por colonizadores portugueses, imigrantes europeus, mas antes disso, por uma série de grupos indígenas ao longo de pelo menos 25 mil anos de ocupação deste continente. Então, é uma ocupação em cima da outra. E cada vez que a gente vai escavando, a gente vai descobrindo essas ocupações.
Só que a gente vai tirando as coisas de lugar. Toda vez que a gente tira uma camada de terra, a gente tira uma ocupação, a gente estuda aquela ocupação e destrói ela ao mesmo tempo. Então, é uma coisa assim, uma faca de dois gumes. Porque se por um lado a gente precisa escavar para alcançar essa história, por outro, toda vez que a gente tira uma camada, tira os fragmentos e vestígios que estão lá, a gente nunca vai conseguir botar eles de novo no mesmo lugar. Por isso que a gente precisa registrar tudo nos mínimos detalhes. Então, como é que o tamanho da área que a gente abriu de escavação, que tipo de terra que tinha, como é que era o solo, se era úmido, se era vermelho, se era preto, se era seco, se era compacto, se não era, que vestígio que a gente encontrou, onde que a gente encontrou, fazer um mapa bem detalhado de tudo que a gente encontra nível por nível. Então, assim, é muito registro. Jussiane levantou a mão. Diga, Jussiane. Oi, boa tarde, tudo bem? Todos me escutam bem? Sim, sim. Então, primeiro, né, me apresentar, né? Eu sou a Jussiane, eu sou aqui do Rio Grande do Sul, do SESI de Esteio. Então, é um prazer, assim, estar com vocês, né? Poder escutar um pouquinho, né? Porque é um ramo que não faz parte, assim, também, né? Do conhecimento, assim, então, na verdade, de senso comum, né? Até a arqueologia, até parece que ela não cabe, né? Porque eu acho a arqueologia, assim, dentro da minha visão, algo assim muito complexo e belo, né? Que a beleza está dentro da questão da complexidade, né? E não é à toa, né? Que poder escutar, assim, vocês é maravilhoso, já vai ampliando, né? Possibilidades, enfim. E aí eu fiquei pensando, Bruno, no que tu falou, né? E daí vou trazer, tá? Não sou especialista. Nada vá. Quando tu fala, assim, sobre essa questão desse processo, né, de fazer as escavações, de tirar as coisas do lugar, essas camadas que tu fala, né, quando tu tira essa primeira, tira essa segunda, existe alguma possibilidade, assim, que tu veja, né, que essas propostas de inovação, essa questão das tecnologias possa ajudar para dar uma preservada, talvez, né, nessas camadas, quando tu fala isso sobre a importância, né, porque tu tem que destruir para poder entender mais profundamente, né, mas ao mesmo tempo eu fiquei pensando um pouco sobre isso, né, se existe técnicas, possibilidades, se existem estudos relacionados a isso, de como conseguir preservar ao máximo essas camadas, assim, se a arqueologia ela vai se ocupar disso, ou se isso daqui a pouco tu vai me dizer que é irrelevante. Então, seria a minha dúvida, assim. Mas, Jussiane, deixa eu ver aqui. Sim e não. Então, basicamente, o que a gente faz é, se não precisa escavar, não escava. E a gente, por exemplo, se terminou uma etapa de campo, né, nós temos 10 dias para escavar. Tempo é sempre um problema. Aí, deu esses 10 dias, a gente não conseguiu escavar tudo que a gente gostaria de ter escavado. A gente tampa as unidades, porque também não podem ficar buracos a céu aberto, que é risco de vida e risco também para a preservação do próprio contexto. Deixa marcações e depois volta em algum outro momento oportuno. Nesse processo de manutenção, o que a gente poderia pensar em termos de preservação in situ, ou seja, no local do sítio, seria, sei lá, algum tipo de monitoramento da condição do solo, umidade, movimentação do solo. Eu não conheço gente que tenha trabalhado com isso. Na USP, tem um professor que chama Soufa Araújo, que ele fez um artigo sobre o impacto de animais que perfuram o solo nos sítios arqueológicos, até de tatus. Qual é o impacto de tatus nos sítios arqueológicos? Para mostrar se eles mexeriam muito ou não no contexto, que para a gente é super interessante saber, né, para ter uma noção de que se o que nós vamos encontrar depois de um tatu ter passado por lá é relevante ou não cientificamente. Mas o monitoramento de sítio em solo, nunca tinha pensado. O que nós temos são tecnologias que nos ajudam a verificar o potencial
daquela área, para saber se vale a pena a gente ficar abrindo, a gente escavar ou não, né? Se tem coisas lá que poderiam, se tem vestígios arqueológicos relevantes ou não, e isso nos poupa tempo, nos poupa dinheiro e também nos poupa, é mais sustentável, né? A gente não precisa ficar tirando a mata da superfície para fazer uma escavação que não tem potencial nenhum arqueologicamente. E aí, outra coisa que é o monitoramento das coisas que a gente tirou na reserva técnica, quando elas foram guardadas, mas aí é outros 500. Então, eu não sei. O César de Esteio, que acho que talvez sejam seus alunos, levantaram a mão? Diga, gurizada. Oi, a gente é aqui do César de Esteio, do Rio Grande do Sul, meu nome é Pedro. Fala mais perto do microfone, por favor, que eu não estou te escutando. Oi, a gente é aqui do César de Esteio, do Rio Grande do Sul. Meu nome é Pedro. Meu nome é Davi Fernandes. Meu nome é Miguel Braga. Meu nome é Davi Miguel. Prazer, guris. Prazer. A gente tem uma pergunta, que é qual o maior desafio na arqueologia nos tempos de hoje? O desafio da arqueologia nos tempos de hoje, meu filho, vários. E talvez alguns, eu vou tentar pensar, a gente vai tentar pensar alguns das interessantes para a robótica. Como o Alex falou, já tem algumas tecnologias de software, computação e robótica que podem nos ajudar. Então, as tecnologias de LIDAR têm sido muito importantes para esse processo que eu falei, de mapear o potencial arqueológico de áreas de difícil acesso. Então, hoje, a gente tem um nome que é muito pop na arqueologia, que é o Eduardo Góes Neves, que trabalha com arqueologia amazônica. E ele tem investido muito em tecnologias de prospecção em LIDAR, porque é o seguinte, assim, o Brasil inteiro tem muito sítio arqueológico, mas a região amazônica é hoje um desses limiares ainda muito desconhecidos por conta da potência e do porte da floresta. A floresta, ela meio que tampa vários sítios arqueológicos. E a última coisa que a gente quer é ter que derrubar mais floresta só para conhecer sítio arqueológico. Então, as tecnologias de LIDAR têm nos ajudado a prospectar a superfície embaixo das árvores. O problema é que a tecnologia de LIDAR é relativamente caro, e não são todos os projetos de pesquisa ou instituições de pesquisa que conseguem ter um robô com um drone com tecnologia de LIDAR para a gente fazer essa prospecção. E também não são todas as regiões do Brasil que têm os mesmos tipos de dificuldade de ecossistema para prospectar, ou seja, aqui no Nordeste a gente não tem mata, né? Eu sou de Sergipe, eu trabalho aqui na Universidade Federal de Sergipe, o Alex trabalha na FURG, no Rio Grande do Sul, em Rio Grande. São ecossistemas diferentes, então lá ele tem uma região enorme de lagos, que tem outro tipo de vegetação, outros tipos de sítios arqueológicos, e aqui eu também tenho outro tipo de vegetação e outros tipos de sítios arqueológicos com outros tipos de visibilidade. Então, talvez pensar tecnologias robóticas que calibrem o LIDAR para diferentes regiões e que talvez tornem isso mais otimizado e talvez mais em conta. Isso é um dos desafios possíveis, Davi, né? Acho que para os meninos aí de Esteio. Outras coisas, tecnologias de registro de campo que facilitem o nosso trabalho para laboratório. Então, assim, todo esse registro a gente faz como? Preenchendo formulário, escrevendo o diário de campo, tirando fotografia e coletando material em solo. Há um tempo atrás, tinha uma galera de uma empresa que tentou fazer um software de registro tipo assim, no tablet. Então, você já ia para campo com um tablet que você já registrava todas as suas coisas, você já escrevia ali no tablet, né? Fazia o seu diário, preenchia o formulário ali em campo, e como isso já estava no computador, isso já ia, tipo, você já tinha ali um registro computadorizado que depois já ia facilitar o seu processo.
Eu não sei muito bem se isso foi para frente, por quê? Algumas dificuldades que a gente tem em campo sobre o uso de softwares e de hardwares. Cara, campo é sujo, tem muita terra, tem muito vento, o negócio cai, bate. Então, muitas vezes, a gente tem dificuldade de levar esses instrumentos de computador para campo e eles durarem, tipo assim, 3 campanhas no máximo, porque sujou, entrou terra no... Então, assim, talvez se a gente conseguisse uma tecnologia que fosse um pouco mais resistente à microabrasão, sei lá, a terra, essas sujidades, ajudaria. Com um tablet, com um teclado, com um invólucro mais resistente à queda, também poderia nos ajudar. E facilitaria o nosso registro em campo. Aí não sei, o que mais, Alex, que você acha que a gente tem de desafios contemporâneos? Sim, essa questão do tablet é interessante no contexto antártico, né? Você conhece também ali, que, por exemplo, na Antártica venta muito, é úmido ali também, né? Então, nem sempre você consegue anotar usando papel e caneta ou lápis. Aí, nesses ambientes, o tablet é uma solução, porque também a questão do frio, né? A mão, você tá cheio de roupa ali, você não consegue utilizar essas técnicas manuais em campo. Então, é o oposto, né? O clima lá também é bem complicado na questão do frio. O pessoal do LIT que escava lá sabe bem isso. As questões de toda a campanha, né? Você tem que esperar o vento passar, às vezes neva, coisas desse tipo. Então, ter em mente como esse material pode ser mais resistente é ótimo. Eu penso também, eu não sei se entra em robótica ou não, talvez entre um pouco a questão do machine learning, né, de você ensinar a máquina a pensar um pouco. Eu acho que isso, no próprio trabalho de campo, seria legal, porque a gente usa é uma ferramenta, né, o Munsell, né, Bruno, que é para a gente identificar as cores das camadas de terra conforme a gente vai escavando. E isso é algo que varia muito de pessoa para pessoa, porque cada pessoa enxerga de um jeito a cor. E também varia muito do clima, se tem sol no dia ou não, né? Então, geralmente, a gente designa uma pessoa para fazer essa coleta de dados. Essa pessoa que fica responsável por comparar essa tabelinha de cores, que a gente chama de Munsell, com a terra ali que foi escavada. E aí você consegue saber que tipo de terreno, né, tipo de solo que é aquele. Só que isso, como eu acabei de dizer, é um fator humano, depende de um fator humano para que isso seja realizado. Eu não sei se vocês conseguem automatizar isso, talvez a questão de uma câmera, né, num tablet, num celular, com um software que facilite essa visualização, essa categorização, né, automaticamente. Ou então, não sei, tira uma foto e depois essa foto consegue identificar. Eu acho que isso seria interessante. A questão que a professora colocou ali há pouco tempo sobre as camadas, né, de destruir ou preservar, eu também não conheço trabalhos sobre isso, mas pensando na questão de quando a gente retira o material das camadas, todo esse material tem que ser peneirado, porque algum vestígio, algum micro vestígio, ou um vestígio pequenininho, que possa ter passado ali despercebido enquanto você está escavando, todo esse material, toda essa terra que a gente tira do solo, a gente põe em baldes, depois a gente peneira, ali em campo mesmo. E às vezes pode acontecer de algum dente, não sei, algum dente ter ido parar na peneira, né? A gente não conseguiu identificar ali durante a escavação e foi parar na peneira. Então, talvez também ter algum meio de automatizar, de monitorar essa etapa da peneira, né? Para ela identificar ali, talvez automaticamente, se tem algum material que não seja terra ou areia, como o Bruno colocou. Aqui no sul, aqui na FURG, né, aqui no nosso sistema aqui,
é tudo cheio de dunas, então é complicado escavar aqui também, né? Nem sempre é aquela escavação bonitinha que a gente vê, que tem em outros lugares ali, com o perfil ali do quadrado, né, do buraco que a gente faz, perfeito, tem areia, e a areia vai desmoronando, então nem sempre é tranquilo fazer uma escavação e fazer o registro, como o Bruno colocou, de uma maneira correta. Penso que essas ferramentas, né, ligadas a essa coleta de dados em campo, como o Bruno bem colocou para vocês, possa ser um meio bastante interessante de se trabalhar na robótica, né? Essa questão da automatização, do aprendizado de máquina em tempo real ali, ou depois no laboratório, acho que pode ser bem útil para a gente, na verdade. Gente, nós estamos falando bastante. Está fazendo algum sentido? Vocês podem parar, nos perguntar, pedir para voltar. Ok. Eu me dei conta que eu estava falando muito alto. Diga, equipe Green League. Nós temos uma pergunta aqui. O Ângelo, ele perguntou quais são as principais etapas, né, da arqueologia. As principais etapas? Tá. Bom, cara, basicamente, a arqueologia segue a etapa. Tá. A arqueologia segue etapas básicas de toda pesquisa científica. Então, primeiro a gente vai procurar, a gente vai tentar obter, formula uma pergunta, depois a gente vai tentar obter dados, a partir de a partir de um referencial teórico, metodológico, a gente vai trabalhar esses dados e depois vai publicar os resultados. Então, primeiro a gente tem uma pergunta, aplicando isso para o nosso contexto, né? A gente quer pesquisar uma determinada área, ou quer conhecer algo, né, uma determinada sociedade. Sei lá, a gente quer saber mais sobre a ocupação tupinambá no norte da Bahia, ou quer, como o Alex mencionou, a arqueologia antártica, né, o projeto de arqueologia antártica é estudar as ocupações de caçadores de foca e baleia na Península Antártica mesmo, lá no continente supergelado, no século XVIII e XIX. E aí, com essas perguntas, a gente muitas vezes vai a campo, e aí vai procurar sítios arqueológicos que nos ajudem a responder essas perguntas, ou estudar sítios arqueológicos que a gente descobriu por acaso, né? Muito da arqueologia tem disso. E aí, depois de fazer uma leitura sobre tudo que a gente conhece daquela região, relatos históricos, relatos dos cronistas de primeiro contato com as populações indígenas, né? Uma revisão de literatura, a gente vai para campo, estabelece um método de escavação, faz a escavação, registra tudo que a gente fez, cria um monte de documentação desse registro, depois leva tudo isso para o laboratório, cuida desse material arqueológico, porque todo vestígio arqueológico é patrimônio da União, por definição legal. Então, a gente tem que cuidar desses vestígios arqueológicos para eles não se deteriorarem fora do sítio. Eles vão ser guardados numa instituição pública, numa instituição, não necessariamente pública, mas numa instituição de guarda que vai se responsabilizar por ele, guardar tudo bonitinho, dentro da temperatura, das condições de salvaguarda adequadas, e depois a gente publica esses resultados em diferentes formas, tanto artigos científicos quanto divulgação científica. Nós tem uma divulgadora científica que até ela saiu daqui da UFES, e ela trabalha com isso, ela tem um canal do YouTube que chama Arqueologia pelo Mundo, da Márcia Jamili, é muito legal, que é uma das formas de publicização do conhecimento arqueológico. Não sei se eu respondi a pergunta. Não, respondeu sim. Fez algum sentido? Muito obrigado. Tá. Isabela, diga. Obrigada. A Irene colocou o canal aí, gente, da Márcia Jamili. Oi, boa tarde, tudo bem? Boa Meu nome tarde, é tudo. Red Rapt.
tipo, na robótica, as coisas não precisam ser, tipo, só tecnológicas, sabe? Sobre robô e tal. E aí uma pergunta nossa é porque muitos dos nossos projetos não são algo, tipo, assim, tecnológico, sabe? Então, uma das perguntas que a gente tinha é, tipo, problemas no geral da arqueologia que vocês têm, tipo, no cotidiano de vocês e que não tem uma solução, que, tipo, vocês têm esse problema e não tem muito o que fazer, sabe? Teria como listar, tipo, por favor? Tem. A pesquisa científica, ela se define por problemas. Então, há uma série de problemas e dúvidas que a gente está menos preocupado em responder e mais preocupado em como se caminhar com todos eles. Então, sempre vão ter problemas e dúvidas que vão ficar em aberto e está tudo bem. Então, eu estou tentando direcionar. Uma das coisas que eu acho, sei lá, que talvez eu perceba, né, uma dificuldade que a arqueologia tem e que eu não sei exatamente né, como fazer ou deixar de fazer, é a gente conseguir mostrar para geral que outros mundos são possíveis. Eu acho que pesquisa e ciências sociais e arqueologia, né, dentro da sua especificidade, estão muito preocupados em entender não só o funcionamento da nossa sociedade, mas mostrar que outros mundos são possíveis. Então, por isso que acho que eu e o Alex, a gente gosta tanto dessa interface com os jogos eletrônicos, porque no videogame você consegue vislumbrar de uma forma assim, muito imersiva e muito agentiva, participando da narrativa, essa ideia de que, caramba, outras coisas são possíveis de viver, outro tempo, outro passado, outro momento. Então, às vezes, eu acho isso um problema pedagógico e didático muito, muito difícil, né? A Irene levantou a mão. Diga, Irene. Eu tinha pensado também na questão do licenciamento ambiental, que eu acho que é um assunto que... Essa é uma coisa que a gente nunca, né, que sempre está travado e não consegue muita coisa, porque para além da arqueologia, há envolvimentos políticos, enfim. Mas pesquisar sobre o que é o licenciamento ambiental, que são as regras que permitem que uma determinada empresa construa alguma coisa em algum lugar. Para além do envolvimento da arqueologia, tem envolvimento de outras áreas também, né? Como a questão do meio ambiente, das destruições e tudo. Mas talvez seja uma linha para a educação, como a equipe Green falou, de desenvolver alguma coisa que... uma campanha social, alguma coisa que conscientize as pessoas de por que o licenciamento ambiental é uma coisa importante, por que tem que ter regra e uma entidade dizer quem pode, quem não pode, o que se pode fazer dentro de uma área preservada, né? Por que a gente luta para isso? E acho que também tem outra questão, assim, a visão dos povos originários, né, sobre a condição da preservação das matas. Por que eles querem que as matas sejam preservadas? O que isso faz de diferença na vida da gente? Né? Qual que é o perigo da gente extrair petróleo sem parar e só pensar em vender petróleo e ficar rico? Por que bens que não têm renovação são importantes de a gente pensar em preservação, que eles equilibram a temperatura da terra, enfim. Então, eu acho que nessa linha de educação, né, de conscientizar as pessoas, talvez tenha essa parte do licenciamento e da destruição da natureza, que esbarra na arqueologia a todo momento, né? Aí acho que vocês podem falar melhor que eu sobre isso. Diga, Alex. Muito bem lembrado pela Irene. Eu penso bastante sobre isso, assim, o quanto que nós, enquanto a gente desenvolve o nosso trabalho, também prejudica o ambiente, né? A natureza. Se for para pensar, hoje em dia, tudo isso que eu coloquei, né? As coletas de dados, as imagens, os vídeos,
todo esse material, escaneamento 3D, tudo isso tem que ser armazenado em algum local, né, um computador, na nuvem, e tudo isso, claro, não é algo abstrato, é algo real. Então são hubs de computadores instalados em algum lugar do mundo, que são movidos a energia elétrica, e nem sempre energia elétrica é sustentável, né? Então é importante pensar também que, para o futuro, né, o quanto o nosso trabalho também colabora para prejudicar o meio ambiente. Ainda mais agora com a questão da inteligência artificial, que, né, tão na moda, aí, os GPTs da vida, o tanto que consome água para fazer uma simples pergunta para um GPT, né? E talvez pensar em soluções de baixo consumo de energia elétrica, ou soluções que utilizam, sei lá, energia solar, energia eólica, tudo isso ligado à arqueologia, já que a gente vai para campo, né? E na maior parte das vezes o campo tem sol, né, quando a gente dá sorte, mas dependendo do lugar do Brasil sempre vai ter sol. Então pensar em talvez essas questões ligadas à robótica, automatização, pensar todas elas já sob o viés da energia sustentável. Acho que é interessante, porque vai bem ao encontro do que a Irene acabou de colocar para vocês, né? A gente pensar em que tem que preservar o mundo, ainda mais para vocês aí que são bem jovens, para que continue existindo pesquisas, tem que continuar existindo o mundo, né? E para isso a gente tem que ter, não pode destruir ele. Fica à vontade, Green League. O pessoal da Red Rabbit fez uma pergunta, o pessoal da Green League levantou a mão. Já vou chegar a vocês, galera. Eu acho que a Irene e o Alex lembraram muito bem, gente. E para responder a Isabela, também, cara, isso é um problema que, honestamente, eu não sei como que a gente vai conseguir resolver, porque parece, às vezes, que a gente está lidando com coisas que são incontornáveis, que não conseguem se conversar. Então, vocês que estão trabalhando com robótica sabem e sentem a dinâmica social, a demanda por coisas novas e um desenvolvimento que mexe com metal, metalurgia, com construção, com edificação, e o licenciamento ambiental às vezes parece um entrave a isso, porque ele faz as coisas, porque ele parece que faz tudo demorar. Então a grande acusação do licenciamento ambiental ele impede o progresso, ele impede o desenvolvimento. E acho que o que não faz mais sentido, ou seja, no mundo de hoje não dá mais para a gente pensar em progresso e desenvolvimento simplesmente como mecanização, ou como uma mecanização a qualquer custo. Então, acho que o que a Irene e a Alex falaram é muito interessante pensar a partir da robótica com intersecção, né, a partir da robótica com arqueologia, patrimônio cultural e meio ambiente, essa ideia de como é que a gente mecaniza, né, trabalha com mecanização na nossa sociedade, a partir de uma forma que não seja destrutiva. Né, porque nossa senhora, é o pepino né, o fantasma que nos atormenta. O pessoal da Red Rabbit, perguntou, né, o meu nome é Miguel, sou aqui da Red Rabbit, o que vocês fazem quando os métodos de datação disponíveis são inconclusivos ou se contradizem? Cara, a gente espera aparecer novas tecnologias. Então, assim, hoje em dia, os métodos de datação estão muito massa, a gente tem uma diversidade deles, inclusive a gente procura buscar datar um mesmo contexto por diferentes métodos são possíveis com diferentes vestígios, então nem carbono 14 é só para coisas que têm matéria orgânica, termoluminescência é só coisas que passaram pelo fogo ou intensa luz solar, eletromagnetismo só por coisas que foram cozidas também, se depositaram. Então, assim, tem uma série deles, e a gente tenta combinar o máximo possível. Se essa combinação der inconsistências, significa, aí a gente
procura outras fontes e outros materiais de algum contexto próximo, ou da mesma camada, só que de outro lado do sítio, ou no mesmo sítio, ou num sítio próximo em outro lugar, mas assim, a gente tende a desconsiderar e só procurar novas formas. E honestamente eu conheço pouco para saber assim, que tipo de tecnologias poderiam ser melhoradas nesse caso. Desculpa, não sei se a Alexa ou Irene saberiam dizer mais alguma coisa sobre isso. Eu concordo com você, é bem complicado, assim, eu também não tenho conhecimento. Porque é algo que vai muito no campo da química, da física e química, e que a gente manja muito pouco. O que nós fazemos, inclusive, na arqueologia, a gente sabe como coletar, a gente sabe mais ou menos que tipo de datação dá para obter com que tipo de vestígio, e a gente manda para laboratórios especializados. E eles é que estão aí melhorando a tecnologia, e aí é uma galera que, assim, conhece aquilo, eles também sabem que a gente existe porque a gente manda a gente manda amostra para eles, mas a formação é totalmente outra. Desculpe então, Miguel, não dá. Não sei nem. Que talvez, assim, a conclusão de uma pesquisa não se dá só pelo método da datação, ou por ver alguma coisa, por achar alguma coisa. Uma pesquisa, ela é complementada com isso, mas ela começa a partir de estudos, como o Bruno falou lá no começo, que é estudando o que já tem de publicação, estudando a área, né? A teoria também pode colaborar para o que você achar no sítio, né, ou achar no lugar, se conclua alguma coisa. Então, né, não só equipamento tecnológico vai ajudar na conclusão de uma pesquisa, imagino, né? Sim, inclusive a gente tem um método que a gente chama de datação relativa, que é a gente entender, a partir do contexto do sítio, dos tipos de vestígios que tem lá, mais ou menos de que período que pode ser. Então, por exemplo, tem um tipo de material cerâmico que a gente enquadra dentro de uma cultura arqueológica, dentro de uma categoria arqueológica que é Tupi-Guarani, que é um tipo de cerâmica ricamente desenhada, com policromia, né, com várias cores, com decorações de várias cores. Ela começa a aparecer no Brasil a partir do primeiro milênio da era cristã, então mais ou menos uns 1.500 anos atrás. Então, quando a gente encontra vasilhames cerâmicos desse tipo, em qualquer lugar da costa do Brasil, onde eles são muito presentes, a gente já bota essa data. Então, é de 1.500 anos para cá. Antes disso, né, é muito pouco provável. Então, a gente vai usando essas estratégias de datação relativa. Pessoal da Green League, diga. Sim. Nós queremos perguntar qual é a dificuldade que vocês têm em manter o sítio arqueológico. Porque nós somos lá do Marajó, né? Ele nasceu lá no Marajó, Sul no Marajó. Não. E nós temos lá as minas de Joanes, que são muito vandalizadas, assim, né? Porque o pessoal sobe em cima, não tem a devida conscientização, e a gente queria saber também qual a importância de conscientizar os jovens e até adultos, né? Em torno da arqueologia. Cara, a principal dificuldade que a gente tem de preservação de sítios é din-din, em vários sentidos. Então, os vandalismos em sítios arqueológicos em Marajó geralmente acontecem pela venda ilícita de bens arqueológicos. Isso acontece por várias razões. Primeiro, tem comprador, ou seja, tem gringo rico que compra vestígio arqueológico sabendo que é ilegal, mas é gringo rico, então eles acham que eles podem fazer o que quiser. Tem brasileiro rico também nessa toada, e tem muita gente que precisa dessa grana, porque tem dificuldade de arranjar emprego, tem dificuldade de renda, e fala, pô, cara, esses vasos aqui enterrados estão fazendo nada, eu vou vender e acabou, né? Eu preciso comer, eu preciso sustentar minha família. Então, tem esse lado do financiamento. Como que a gente geralmente combate isso? Né? Mantendo ali uma rede com a Polícia Federal acesa, então denunciando toda vez que a gente encontra compradores, toda vez que a gente encontra vendas de material arqueológico na internet. Então, um software interessante poderia fazer isso, ele poderia mapear redes
tipo, na internet, identificar vasilhames, identificar vasilhames, por exemplo, ou tipos de vestígios, tipos de artefatos, ver se eles podem comparar com uma base de dados de museus para ver se eles podem ou não ser arqueológicos e acionar a Polícia Federal, para a Polícia Federal ir lá e verificar se aquele site, aquele link está vendendo vestígios arqueológicos ilícitos ou se de fato é, por exemplo, uma reprodução cerâmica, porque isso também já acontece bastante. Tem artesãos assim maravilhindos que fazem reproduções de cerâmica marajoara e isso é lícito, isso é legal e isso é muito massa. Tá? Outra forma de combater isso não só conscientizando a população local do valor nacional e cultural daquilo, mas dando uma outra fonte de renda. E a combinação entre valor arqueológico, valor social e valor de renda é massa. Então, às vezes, projetos com a galera que ajudem, sei lá, desenvolvimento de um artesanato local a partir dos vestígios arqueológicos. Ou, cara, mostrar simplesmente isso, tipo, você conhece esses sítios, olha que potenciais que tem para trabalhar esses contextos com robótica, com software, com computação, e disso você tirar sua rede e não precisar, escavar e vender os artefatos arqueológicos. Então, e também a expansão imobiliária. Estou falando tanto de imóveis urbanos ou rurais, e isso no Brasil inteiro. A especulação imobiliária rural e urbana detona sítio arqueológico a rodo. Então, de alguma forma, botar... E aí entra no pepino que Irene e Alex colocaram do licenciamento ambiental, porque aí é luta contra o capital especulativo, o avanço do agronegócio predatório, que a gente tem que lutar com conscientização e criando outras formas de renda para a população local, para inclusive se fixar no território, não precisarem abandonar suas vilas e saírem para a cidade grande para procurar emprego. Então tem várias coisas. Não sei se eu consegui fazer algum sentido, Green League. Irene até também colocou aqui uma complementação, desenvolvimento de artesanato a partir de vestígios arqueológicos locais. Isso é uma estratégia muito legal, galera. E tem uma coisa que acho que é muito legal, que eu e Alex não somos muito suspeitos para isso, é fazer, por exemplo, jogos a partir da história local. Isso é muito lindo, isso é muito maravilhoso. Você fazer parceria com comunidades locais para eles contarem as suas histórias, transformar essa história em jogo, e se for rentabilizar esse jogo, compartilhar a renda com a comunidade local, é uma forma de valorizar a questão cultural e mostrar para essa galera, cara, a história de vocês permite que vocês possam ter uma renda e não precisem vender esse material arqueológico. São estratégias viáveis. Nossa, mas é bastante coisa. E várias coisas com bastante profundidade. Então, sei lá, se vocês quiserem voltar e conversar com a gente e depois tirarem outras dúvidas, até chegar ao final, fiquem à vontade, tá, galera? Porque, de fato, como o Jussiane falou, é de fato muito complexo por um período muito curto. Assim. Além do que, a arqueologia tem muitas sub-áreas, né? Acho que quando a gente fala em arqueologia, no geral, as pessoas pensam em profissionais escavando lugares e achando artefatos. Mas a arqueologia está envolvida em muitas coisas. Por exemplo, a subaquática, que apesar de ainda envolver escavação, ela só acontece no mar, né? Naufrágios, em coisas antigas dentro do mar. Acho que outras arqueologias que a gente pode falar, né? Tem arqueologia que só pensa em áreas ideais que podem ter escavação, como essa parte do licenciamento ambiental. Enfim, existem as arqueologias, arqueólogos especialistas em cuidar
estudar os povos originários, né? A gente ouve histórias, as histórias que a gente ouve na escola contam para a gente o descobrimento do nosso país a partir da chegada do colonizador aqui. Mas existe uma história anterior a essa, né? Que, na verdade, a gente aqui acredita que não foi um descobrimento, foi mais uma invasão o que a gente sofreu, né? Então, o que acontece antes? Isso também é estudado pela arqueologia. Qual é a história contada do nosso país a partir das pessoas que viviam aqui antes da chegada dos portugueses, antes da chegada dos colonizadores? Então, também é uma coisa que, ainda bem, a gente vem ouvindo falar mais, né, do que antes. Na minha época de escola, a gente estudava o Brasil a partir de quando chegou os colonizadores aqui. Então, também fala sobre arqueologia, estudar o que vem antes disso. E outras 1000 arqueologias tem, meninos? Acho que vocês vão falar melhor que eu ainda. Quantos eixos? Uma outra coisa que eu fico pensando, talvez, é o como a arqueologia é acessível, né, a acessibilidade da arqueologia. A gente trabalha muito pouco com, por exemplo, a gente tem uma dificuldade, eu acho, de trabalho e afastamento, eu não sei nem se a gente tem alcance de arqueologia e pessoas PCD, né, de algum grau. Então, tanto de ir a campo. Então, como é que a gente pode criar condições de acessibilidade adequadas para uma pessoa que é cadeirante e ir a campo? Como é que a gente pode criar opções acessíveis para uma pessoa que quer trabalhar com arqueologia e é cega ou surda? Quais ferramentas a gente poderia mexer com isso desde a etapa de campo até análises em laboratório? Eu não conheço nada sobre isso, e me incomoda, porque eu fico com medo até de que isso esteja afastando pessoas PCD da arqueologia. Nós temos, felizmente, tido um ingresso e um bom diagnóstico de alunos com TDAH, com diferentes espectros de neurodivergência. E aí a gente vai conversando entre diagnósticos e pessoas e profissionais da saúde, como que a gente pode adaptar a didática escolar, análise de materiais em laboratório e tal, mas com outras dificuldades, é um mundo que para mim ainda é inacessível, como arqueólogo não PCD, né? Imagino para outras pessoas. Não sei o que mais que a gente pode falar, Alex. Falta bastante coisa. Que outras perguntas vocês teriam, gurizada, também? Fique à vontade. Green League e depois Isabelle. Meu nome é Rodrigo e eu queria saber quais são os principais locais de trabalho dos arqueólogos. Os principais o quê? Principais locais de trabalho do arqueólogo. Locais. Sim. Todos. Entre todas as etapas de arqueologia, a gente pode trabalhar desde casa até, como o Alex e eu já fizemos, um campo na Antártida. Então, assim, partindo daquele pressuposto de que a arqueologia estuda as sociedades ao longo do tempo, passado e presente, a partir da cultura material, o céu é o limite, quase que literalmente. Assim. Tem gente trabalhando com lixo espacial já dentro da arqueologia. Né? Como é que o lixo gerado o lixo e as coisas dentro das estações espaciais nos falam sobre o cotidiano de trabalhadores no espaço, né, de astronautas. Então, assim, eu muitas vezes, né, faço meus projetos, leio planilhas e faço revisões de casa. Vou analisar material em laboratório na universidade, vou para campo, do centro de uma cidade histórica, aqui onde tem a universidade, até o sertão sergipano. Então, assim, diga aí um lugar que a gente vai. Nas universidades tem um laboratório
né? As universidades que têm cursos de arqueologia, normalmente tem um laboratório de análise das coisas achadas, né? O que se acha em escavação, e esses trabalhos são feitos dentro do laboratório também. Eu acho que foi muito genérico, né, Rodrigo? Desculpa. Você entendeu o que eu quis dizer? Eu não sei se eu respondi a sua pergunta. Acho que você quis dizer, talvez você tenha perguntado de forma ao longo das etapas, né? Ah, fez Aqui sentido o que eu falei ou não? Oi? Fez sentido o que eu falei ou não? Fez, mas a gente queria saber também, tipo assim, se estão localizados mais em museus, se ao Tá, longo das etapas, aonde que entendi, se concentram mais ó, os estudos. entendi. Então tá, tá, ok, sorry. Os principais lugares de trabalho do arqueólogo no Brasil são as universidades e museus. Existem alguns institutos de pesquisa privados e que, tipo, são institutos de pesquisa privados e especializados em arqueologia, e você também tem empresas de arqueologia que prestam consultoria em caso de licenciamento ambiental, que é o que a Irene e o Alex tinham falado. Então é isso, os principais lugares de pesquisa são empresas especializadas de consultoria, universidades, a maior parte pública, mas também há centros de pesquisa de universidades privadas, alguns pouquíssimos institutos especializados e museus. Museu Emílio Guild, Museu de Arqueologia da USP, Museu de Arqueologia da Bahia, Museu de Arqueologia da Federal do Paraná, Museu Nacional, e etc. Agora fez mais sentido? Tá. Isabelle. Oi, gente, tudo bem? Então, eu queria fazer uma pergunta mais relacionada às problemáticas que vocês enfrentam, mas assim, no dia a dia mesmo, não nada muito complicado, que vocês enfrentam mais nas áreas de pesquisa nos sítios arqueológicos, né? Tipo assim, problemas, dificuldades pequenas que vocês tenham na atuação da profissão, que não precisem necessariamente de uma solução que envolva softwares ou robôs, coisas mais complexas, assim. Eu queria algo mais simples, assim, que vocês olham e falam, nossa, se tivesse uma solução para isso, ia facilitar meu dia, ia ter muito mais praticidade, algo mais singelo, assim, sabe? Financiamento? Eu vou passar a palavra para o Alex agora, que eu falei demais já. Ixi, jogou a bomba para mim. Eu ia concordar que financiamento é a melhor coisa. Financiamento seria a melhor coisa, assim, o melhor problema a ser resolvido. Na hora que não envolva tecnologias gerais, tecnologias digitais, você diz? Desculpa, mas é porque eu acho que vocês estão entendendo a robótica como algo muito relacionado a máquinas, a robôs, a software, hardware, e não é exatamente isso. Pode sim envolver, claro, é até muito interessante envolver esse tipo de tecnologia, mas na nossa categoria, o que a gente precisa é de algo inovador, assim, que seja visto como inovador. Por exemplo, vocês têm algum problema a ser resolvido e a gente vai lá e resolve com algo simples. Isso é visto como inovador. A gente vai lá e acha uma solução simples, algo que vai trazer praticidade para a profissão de vocês e que vai ajudar isso a vocês, sabe? Então não precisa ser algo muito bombástico para ser inovador. Sendo algo simples e funcional já é o suficiente. Então não precisa ser algo muito envolvido com esse tipo de tecnologia que vocês estão vendo, com essa conotação, sabe? Certo. Então é sem nenhum. Pode ser uma solução sem precisar envolver nada digital, nada desse campo, né? Isso, pode envolver sim, claro, mas algo mais singelo, sabe? Não necessariamente muito complexo. Tá. Deixa eu pensar também aqui que tem. Deixa eu ver que pode ser resolvido de maneira simples.
Tá, dá, mas aí não ia ser, seria complexo. Que a organização dos dados que a gente coleta, eu acho que seria algo interessante, né? Algo que uma organização que já fosse bem feita sem precisar ficar passando pela etapa humana, né? De coletar todos os dados, por exemplo, tirei um monte de fotos, tem que ficar enumerando tudo isso, colocando os rótulos, tudo certinho. Isso acho que seria interessante ter algo que automatizasse. Talvez uma leitura, não sei, Bruno, vai para campo, você vai coletar um monte de saquinho com os NPs ali, né? Talvez alguma leitura que organizasse isso, já dissesse onde colocar na prateleira, coisas desse tipo, assim, eu não sei. Quem sabe a linha da conscientização das pessoas não arqueólogos, né? Não sei, as pessoas conhecerem mais sobre o trabalho da arqueologia pode facilitar a atuação da profissão, evitar do tipo achar que arqueólogo está indo contra ou está querendo tirar o espaço ou destruir alguma coisa, enfim, conscientização prévia ia facilitar o trabalho do arqueólogo chegar e não ter que fazer essa parte, né, ainda. Não Sim. sei. Eu acho que comunicação midiática, especialmente na era que a gente está, faria, assim, é uma coisa que muitas vezes a gente fica tropeçando, porque a gente não é da área de comunicação. E então, assim, faria uma diferença horrores, porque acho que parte a ideia de conscientização não é só dizer que é importante, é mostrar, é compartilhar esse gosto que a gente tem. Fala, gente, olha só quantos mundos a gente pode acessar a partir da arqueologia, a partir desses caquinhos, a partir de algo tão, sei lá, de algo que aparentemente é tão retrô, tão antigo, tão velho e mofado, né? Não é uma coisa assim, é fantástico que a gente consegue descobrir em termos de... É como se você estivesse lendo historinhas de fantasia, histórias de fantasia, de outros mundos, porque são outros mundos, isso é muito legal. Então, não sei, algo que... Se tivesse coisas que, sei lá, eu não sei se programas ou pessoas, mas que acessassem publicações científicas de arqueologia, porque a maior parte das publicações científicas de arqueologia feitas no Brasil estão em português, em periódicos abertos, né, de acesso gratuito, qualquer um pode ir lá no Google Acadêmico, entrar na revista da Sociedade de Arqueologia Brasileira, baixar um artigo e ler. Então talvez isso, ao conseguir se monitorar e produzir conteúdo de divulgação, pelo menos, sei lá, a revista de arqueologia lança, sei lá, cards, assim, algum programa, talvez, estamos de novo falando de problema, Isabelle, desculpa, mas é que é algo que facilitaria a nossa vida, que, sei lá, tivesse sintonizado com as principais revistas de arqueologia, e toda vez que saísse um número novo, ela lançasse cards otimizados, tipo, resumindo o resumo para dizer o que estão falando aqueles artigos, e aí, quer mais? Acesse esse link. Então, já ia facilitar muito a nossa vida, né? Mostrar para a galera a que a arqueologia veio ao mundo, né? Porque, inclusive, a gente recebe muitos estudantes dos nossos cursos de arqueologia que até engatar no que é a arqueologia real e tirar aquela perspectiva do Indiana Jones, será legal. Nossa, fazer outras figuras, Isabelle, criar outras personagens que não sejam Indiana Jones e Lara Croft. Eu estou pensando até fazer isso no meu pós-doc, tem um jogo de videogame que é muito legal, que chama Outer Wilds. E um dos personagens desse Outer Wilds é o Rebek, e ele é um arqueólogo do espaço. Só que ele não é super corajoso, intrépido, aventureiro, ele tem medo de ir para o espaço, porque vamos combinar, cara, é espaço, é falta de oxigênio, não tem gravidade, então isso deixa todo mundo assim, né, com medo, né? Eu teria medo de ir para o espaço.
Só que ele vai com técnicas, né? Ele vai lá, não, ele aprende, ele faz a escola de por espaço e tal, e aí ele vai assim, né? Com cuidado e com medo ele vai. Então ele é um personagem arqueólogo que não é um intrépido aventureiro. Eu super recomendo, gente. Eu não sei, depois vocês vejam a faixa de idade de recomendação do jogo, mas é maravilhoso. Então, assim, Isabelle, sei lá, criar outros personagens de HQ, de mangá, de videogame, de qualquer coisa que não seja Indiana Jones e nem Lara Croft, que sejam meros mortais que nem nós, seria muito legal. E aí você abre espaço para entrar gente de tudo quanto é tipo, arqueóloga PCD, LGBT, mulher, indígena, africano, o que quer que seja, o mundo vai, né? Isso seria muito legal. A Irene levantou a mão. Eu levantei porque tem uma pergunta. Eu estou entendendo assim, responder essa pergunta da Isabelle significa responder o direcionamento do projeto de vocês, né? Então, eu acho que assim, a ideia aqui é a gente falar sobre arqueologia para vocês solucionarem essa problemática. Mas tem uma coisa assim, eu recebo com muita frequência mensagens pela Secretaria da SAB de pessoas que acharam alguma coisa que elas entendem que é um artefato antigo e elas querem saber o que fazer com isso. A gente normalmente orienta que as pessoas procurem ou um laboratório de arqueologia ou uma sede do IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, né? Uma sede regional do IPHAN na cidade, e leve o artefato até lá. Mas a gente não tem um processo desenhado, a gente não sabe se isso funciona, se as pessoas levando essas coisas para esses lugares, se vai ter uma descoberta, se elas vão ter uma resposta do que é aquilo, que às vezes são escavações que as pessoas fazem no fundo do quintal da casa e acham uma ponta que parece uma ponta de lança. Então, criar um processo para isso, para o que fazer com os artefatos achados pelas pessoas comuns, talvez seja uma linha de desenvolvimento de projeto. É verdade, legal mesmo, cara. Isso ajudaria a gente horrores. Porque isso poderia até no final ser disponibilizado para o próprio IPHAN, universidades, governo federal, e a gente vai, né? Para a gente, né? Para a SAB, disseminando. Me ajudem, agora eu que quero ser ajudada, me ajudem. O que eu falo para essas pessoas quando elas acharem uma ponta de lança? Para onde elas levam? O que vai acontecer com isso, né? Então, ajudaria, sim, a arqueologia ensinando as pessoas que não são arqueólogas o que elas devem fazer quando elas acharem um artefato. Eu enterro de novo, eu procuro um lugar, o que eu faço? Eu posso botar a mão, eu não posso colocar a mão, como é que eu tenho que conservar isso até levar em algum lugar, né? O que eu posso fazer com o que eu achar no fundo do meu quintal. Ó, até o título, o que eu posso fazer com o que eu acho no fundo do quintal. É uma boa, Irene, uma boa mesmo. O Miguel também da Red Rabbit, né, o Miguel da Red Rabbit fez uma pergunta aqui. De que forma os arqueólogos enfrentam a dificuldade de interpretar vestígios incompletos ou fora de contexto, especialmente quando há poucas referências disponíveis e a pressão por apresentar resultados interfere na profundidade da análise? Boa pergunta, Miguel. Cara, são limitados. Quando a gente não tem contexto, a nossa possibilidade de análise é um pouco mais limitada, porque é a mesma coisa que você me disser, sei lá, olha, Bruno, eu encontrei essa panela suja de gordura. Legal. Eu posso até fazer uma análise, né, ver se é uma panela de ferro, alumínio, pedra, tem cabo do quê? De madeira, de aço. Eu posso fazer uma análise química dessa gordura, saber do que é gordura, mas eu não vou saber se isso está no ambiente de produção de comida, de compartilhamento de comida, os aspectos vários dos aspectos sociais são perdidos, porque eu não sei se essa panela estava dentro de um quarto, se ela estava numa cozinha, se ela estava jogada no quintal de casa, então a gente perde muita informação. O caso de Marajó, por exemplo, é isso, muitas
tem essa dificuldade. Muito do que a gente conhece dos vasilhames Marajó são de vasilhames que foram retirados de seu contexto, foram recuperados do mercado ilícito ou de coleções pessoais montadas ao longo dos séculos, né, quando ainda nem existia legislação de proteção de bens arqueológicos, e que a gente analisa assim, a gente olha para a peça e fala, tá, quem é você? Né? A gente tem uma série de ferramentas, instrumentos teóricos e metodológicos que a gente chama de análise tecnotipológica, que nos permite fazer alguma coisa com isso. Então, a gente, né, chega até nós um vasilhame, com ou sem contexto, tem uma série de perguntas que a gente vai fazer. Que matéria-prima que antiplástico que tem, aí depende do tipo de material. Então, a gente tenta contornar dessa forma, Miguel. E aí a gente vê o que dá para fazer. Mas a gente, assim, quando você fala de pressão para apresentar resultado, é um pepino, de fato, mas a gente faz o que dá para fazer, assim, pelo menos no Brasil, e isso eu fico muito contente de lhe dizer, são poucos os casos que eu conheço de produção de dado. Ou seja, alguém precisava apresentar resultado desesperadamente e começou a produzir dados de arqueologia brasileira por conta disso. Felizmente, são pouquinhos, acho que, sei lá, eu não conheço um caso vivo no Brasil. Eu conheço o caso de gente que pega dados arqueológicos e faz porcaria, né? Eu acho que e, de fato, por pressão de publicar, né? Então, a pessoa quer encher currículo, porque enchendo currículo você vai ter um bom currículo para prestar um concurso, entrar na universidade, e aí começa a falar besteira a partir de dados já reconhecidos. Mas produção de dados para falar besteira, eu desconheço. Mas, felizmente, a gente tem um pouco de proteção contra isso, né? Porque a maior parte, né, as universidades públicas, a gente tem uma pressão para publicar, para seguir carreira, mas a gente tem um trabalho relativamente seguro, que nos permite ter um espaço para produzir pesquisa de qualidade, sem ceder a pressões de produtividade, mais ou menos, né, porque nos últimos 20 anos a corda tem apertado bastante no pescoço, a gente não consegue financiamento para pesquisa, para bolsa, sem produção, então é difícil, mas o que a gente tenta fazer se manter ético, Miguel. E aí eu não sei, até hoje, pensando em problemas e resoluções, a principal forma de evitar isso é o que a gente chama de peer review, né? São as publicações e análises de projeto e relatório compartilhada pelos pares. Então, só que eu não sei como que a gente poderia, né, não sei, Alex, o que você acha em termos de resolver esse problema? Porque a análise por pares tem enfrentado problemas nos últimos tempos, né? A galera também se sente pressionada, dá pareceres de para artigos correndo, e muitas vezes não está dando conta de evitar essas bobagens que acabam sendo publicadas, né? E mais atrapalham o nosso trabalho do que ajudam. Eu não sei como poderia... E tem os casos também que agora tem algumas revistas que nem tem revisão por pares, né? Elas vão publicando ali. Felizmente são poucas. Infelizmente são poucas e nenhuma que atua na arqueologia. Assim. Então, por enquanto, estamos seguros. Mas esse é um dos problemas. Essa questão do tempo é muito forte, né? Se na academia é complicado, pelo que o Bruno colocou, e também já mencionou, na arqueologia preventiva, né, que seria a arqueologia que trabalha com as empresas, aí a questão fica bem complicada mesmo, porque você tem que elaborar logo o relatório, você tem tantos dias para fazer a escavação, você escava o que der, tenta fazer a salvaguarda ali do que for possível, né, mesmo com os projetos. Às vezes não tem verba também para isso, é uma briga com o pessoal que está pagando a obra. Então, tudo isso vai criando lacunas na arqueologia, né?
E uma coisa que é interessante é que às vezes você tem material bem antigo na reserva técnica e você não consegue identificar a letra da pessoa que escreveu o registro. Então também alguma coisa ligada à paleografia seja interessante, porque às vezes você não consegue entender a letra da pessoa, ou então está incompleta ali, né? Às vezes a pessoa não colocou o nome dela quando ela fez o registro, e tem uma ficha que tem o nome dela, um monte de ficha sem nome, e você tem que tentar identificando, tem que ficar comparando as letras para ver quem foi que escreveu tal ficha. Isso também pode ser uma coisa a ser abordada, assim, para facilitar essa comparação, principalmente nos acervos mais antigos, que são bem carentes de documentação de registro em alguns casos, né? Sim. Os mais recentes a gente já toma mais cuidado com isso, mas quanto mais antigo, mais complicado e mais incompleto se torna a informação sobre ele, devido a essas lacunas que vão acontecendo. Né? Sim. Às vezes o papel estraga, isso que é verdade também. Eu vou jogar mais alguns problemas que me vieram à cabeça agora, depois eu tenho que sair. E aí vocês ficam com o Irene e Alex, que eu tenho uma consulta agora às 4. Miguel, então assim, pensando em dado e trabalho ético, se a gente conseguisse, a partir sei lá, um problema comum dentro da academia, se a gente conseguisse algum tipo de indexador que desse mais valor para a qualidade do trabalho, ou seja, um trabalho completo, um trabalho com boas referências, um trabalho com bastante análise, ao invés de quantidade, ia ser muito legal, porque hoje em dia a maior parte dos indexadores tem como base citação, e aí é um problema porque só para você ter muita citação, você tem que ter muita visibilidade, e aí você tem que publicar em periódicos que cobram para você publicar, cobram para você acessar. Então, é uma máfia. Se a gente conseguisse indexadores das publicações que quebrassem o ciclo da máfia das editoras pagas, ia ser maravilhoso. E aí também, um problema que a gente identificou no trabalho de 2017 é o seguinte: na arqueologia brasileira, a grande maioria das pessoas que publicam são arqueólogas. Desde que a arqueologia no Brasil começou a publicar, a maior parte das pesquisadoras que publicam são arqueólogas. Mas a maior parte dos artigos, trabalhos lidos e que vão parar nos planos de curso das universidades são de arqueólogos. Então você tem aí uma assimetria gerada pelo machismo estrutural problemática. Então, também alguma forma de cavucar trabalhos e autorias mulheres e que trouxesse isso à tona, ia ser muito legal. E pronto. E é isso que eu tenho para dizer. Gente, foi um prazer. Se vocês quiserem entrar em contato com a gente depois, né, estamos aí, tá bom? Beijos. Valeu, Irene. Valeu, Alex. Deixa a bomba aí para vocês agora. Obrigado. Vamos ouvir a pergunta, acho que da equipe Green, que tem ainda, vamos ver se a gente pode responder. E aí eu já deixei no começo da nossa conversa um formulário do Google que vocês podem preencher com mais dúvidas, né? Porque agora que vocês vão digerir tudo isso que foi conversado e vai aparecer mais dúvida depois. Então, aí eu deixei o formulário ali para vocês preencherem e mandarem para a gente tentar ajudar vocês de forma virtual, né, a partir da resposta direta para cada grupo. E aí, se for o caso de a gente achar um outro especialista que tenha mais a ver, ou indicar alguém que tenha a ver mais com os temas específicos de cada equipe, a gente pode tentar ajudar isso mais adiante. Mas fala, equipe Green. Bom, nós queremos fazer uma pergunta. Como é que vocês guardam os dados e armazenam e indexam, né? Como o falou. Certo. Bom, guardar, a gente geralmente trabalha com planilhas, né? E indexar também. São planilhas de Excel, que você vai montando ali com o número do artefato que foi coletado, se for o caso da salvaguarda ali no acervo, onde ele está localizado, tudo isso em planilhas mesmo. Corre-se o risco de no futuro essa planilha corromper o arquivo ou algo do tipo, né? Ao mesmo tempo, a gente tem sobre sítios arqueológicos aqui no Brasil o cadastro deles nas bases do IPHAN,
como a Irene já tinha comentado, né? Então é possível procurar ali no IPHAN, no CNA também, a gente consegue identificar esses dados que a gente precisa. Mas isso vai gerando bastante dados. Dados de pesquisas individuais de arqueólogos, né? Por exemplo, professor X, Y, Z teve um projeto aprovado, ele está coletando ali uma série de dados. Algumas agências que financiam essas pesquisas, hoje em dia elas já exigem um plano de gestão de dados. Então a gente já tem que, no projeto, falar como que isso vai ser divulgado, onde que isso vai ser guardado. Até onde eu sei, todo mundo utiliza nuvens para fazer o armazenamento. E são nuvens que estão fora, a maior parte das vezes, do controle brasileiro, né? A gente usa Google, Amazon, Microsoft. Então, não existe uma nuvem, por exemplo, da universidade ou então um Big Data, assim, uma nuvem geral da arqueologia brasileira que a gente consiga, cada pesquisador individual, subir os seus dados e ficar guardado ali para sempre com segurança. Então, corre-se o risco, né? Geralmente salva em nuvem, antigamente salvava só nos HDs externos, o que era um problema, porque se o HD externo sofresse qualquer tipo de avaria, você perdia os dados. Mas hoje em dia é salvo na nuvem, sempre com... Eu, pelo menos, trabalho bastante com backup, né, fazer redundância dos dados para não correr tantos riscos. E também, uma questão que pode ser um problema, é que a informática vai evoluindo com o tempo. Então, dependendo do tipo de arquivo que você fez há muito tempo atrás, hoje você já não consegue abrir. Se a pessoa lá do passado não salvou, não converteu o que estava no disquete, né, do computador dela para outro tipo de arquivo, hoje em dia a gente já não consegue abrir se não tiver um computador lá da época antigo que vai aceitar o disquete. Então, esses são problemas que a gente acaba enfrentando no dia a dia nessa parte técnica, né, principalmente. É isso, pessoal. Alguém tem mais alguma pergunta? Então, eu vou deixar de novo aqui, vou passar no chat o endereço do formulário para vocês responderem. Vocês têm o e-mail da Secretaria da SAB, se quiserem mandar alguma coisa por ali também. Eu espero que todos vocês desenvolvam um projeto lindo, a gente vai querer saber sobre isso e acho que até divulgar nas nossas redes, que mostrar a iniciativa de levar o que é arqueologia para as pessoas mais novas é uma coisa muito legal para a gente tem bastante interesse em publicizar isso, em mostrar o que está acontecendo também. Quem sabe sai um monte de arqueólogo daí. Então tá, obrigada pessoal, obrigada Alex, o Bruno que já saiu. Eu que agradeço, obrigado pessoal. Obrigada pela conversa e a gente Foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Obrigada, Irene. Obrigada, Alex. Um abraço para o Bruno também. Tchau, Tchau, pessoal. Obrigada, Luciane. Tchau, equipes. Até.